Passo de fé é o nosso tema de hoje. Mateus 14, 22 a 36. O texto vai estar aqui na tela. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Nos diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicando-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Meu Pai, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, cantando canções de adoração a Ti, meditando, Pai, na Tua palavra, em quem Tu és, e louvando a Ti, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Pai, nesta hora, de uma forma muito especial, nós chegamos na Tua presença, Senhor, e suplicando a Ti que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Pai, essa palavra é abençoada, é rica, é poderosa, é instrutiva. O Pai toca a nossa alma e, como ela mesma diz, ao ponto de separar o que é alma de espírito. Pai, é isso que nós queremos Te pedir aqui nesta manhã. Que o Senhor nos toque de forma íntima e poderosa. Pai, que eu seja aqui um vaso de bênção nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Que da minha boca saiam as Tuas palavras, somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, Senhor, para que a edificação da Tua igreja seja o que nós iremos experimentar aqui durante todo esse tempo. É o que nós pedimos a Ti, clamando, suplicando, não no nosso nome, mas no nome eterno de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Conta uma história que 3 pastores estavam pescando em um lago e 2 deles eram daquela cidade e um era visitante. E eles não estavam assim tão longe da praia e de repente, algumas horas de pescaria, um dos pastores levantou do barco e começou a caminhar na água e foi até o vilarejo comprar mais isca. E o visitante achou assim espantoso aquele negócio, mas 3 pastores, eles esperaram alguém de fé. E de repente passa mais um tempo, um outro que também era da cidade, se levanta do barco, desce, começa a caminhar na água e vai até no vilarejo e compra mais isca e volta. E o visitante, daí a pouco, acabaram suas iscas, e ele levantou do barco: eu vou ter que fazer a mesma coisa. E quando ele pisa, ele quase afoga, e os outros 2 falam: nós deveríamos ter dito para ele onde é que ficavam as pedras. O caso de Jesus e seus discípulos aqui não era exatamente onde estavam as pedras. A verdade é que quase todos que conhecem essa história são rápidos em criticar a pequena fé de Pedro. Homem de pequena fé. Aí, dependendo da versão da Bíblia que você gosta e que você usa, ao invés de como a Nova Versão Internacional e algumas das versões Almeida que falam homem de pequena fé, algumas versões da Bíblia falam homem de pouca fé. O que em Minas acaba sendo apelidado como homem bully, né? Que é o homem de pouca fé, né? Que fica mais ou menos assim. O fato de que Pedro experimentou o que ele experimentou deve ser para nós muito mais admirável do que a crítica de que ele afundou.
Quem mais na história teve narrado a sua vida que conseguiu andar por sobre as águas? Um desafio total, né? Um desafio total. A Bíblia é recheada dessas histórias assim, que desafiam a ciência. São desafios à medicina, né? São desafios à física. A física, não só a física clássica, como até a física quântica. Alguém que consegue driblar a lei da gravidade. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de história, mas na minha cidade, contava daqueles legisladores de cidade, vereadores, eles costumam ter a opção de passar por sobre a lei, né? E um dia queriam construir alguma coisa lá, acho que era na caixa d'água, e os engenheiros, depois de muitos estudos, chegaram à conclusão e disseram para ele: doutor, não dá para construir uma caixa d'água ali. Mas por causa de quê? Um bairro pobre, a gente precisa de voto, é ali que está. Não dá, a lei da gravidade não permite. Vocês constroem esse negócio de lei, deixa comigo. Então não adianta a gente querer driblar algumas leis, mas Pedro desafia a lei da gravidade. A gente vê que não só desafios à medicina, desafios à física, desafios à psicologia, desafio à psiquiatria. A Bíblia tem recheado de todas as coisas. Nós estamos chegando a uma época do ano que o desafio maior que a Bíblia apresenta é um desafio à medicina na área da obstetrícia. Uma virgem ter um filho. Desafios que a Bíblia nos apresenta, desafios que a Bíblia nos conta. E Pedro, um linguarudo, um entrão, um que fala sem pensar, age no impulso, experimenta algo sobrenatural. Definitivamente um grande desafio para a ciência. Somente pelo fato que ele decidiu dar um passo de fé. Não é interessante isso? Pelo fato que ele decidiu dar um passo de fé. A verdade é que não se pode negar, né, que ele foi classificado como um homem de pequena fé. É uma classificação que quem fez foi Jesus Cristo mesmo. Se fosse qualquer uma outra pessoa, a gente pensava, deu a descrição errada do rapaz. Mas o próprio Senhor Jesus deu essa descrição dele, um homem de pequena fé. Mas, e além do mais, isso aí também está narrado num texto bíblico, né? A gente não tem por que duvidar. Mas a verdade é que, se Pedro, andando em cima das águas, era um homem de pequena fé, imagina os outros que ficaram no barco. Que classificação a gente daria para eles? Zero fé? Né? Era zero cal, né? As duas descrições de refrigerante, mas para alguém na fé não é uma boa pedida. Isso na verdade me faz pensar de algumas coisas e eu gostaria de conversar nessa manhã, a gente pensar a respeito disso, né? Que tipo de coisas um passo de fé nos proporciona? Que tipo de coisa um passo de fé representa? E onde um passo de fé é importante? Para quem um passo de fé é importante? A realidade, o primeiro pensamento, se você quiser, você pode anotar, é que um passo de fé não é para qualquer um. Um passo de fé não é para qualquer um. Não precisa ser muito inteligente para perceber que esses discípulos não estavam assim, numa situação tão confortável. Alta madrugada, dentro de um barco a remo, vento soprando contrário. Outras narrativas desse mesmo episódio diz que eles estavam de fato debaixo de uma tempestade. E quando eles pensavam que estava ruim, fica pior. Eles veem algo que eles imaginam ser um fantasma. Um fantasma. Você já se reparou, né, ou se deparou com momentos em que você começa a ver coisas? E a realidade, se a gente reparar, nos momentos que a gente se sente assim, mais sozinhos ou mais difícil, a gente começa a ver coisa. Eu sempre falo da ideia de que criança vê um tal de gente dentro de armário, né? Quando ninguém dorme com as portas dos armários abertas, porque os casacos viram homens, os chapéus viram cabeça, e quando você acende a luz, está tudo normal. A imaginação da gente é criativa ao ponto de colocar vida em algo que não existe. De fato, a gente começa a ver alguns fantasmas. Nos momentos de insegurança, a gente vê coisas que não existem. Nas horas de incerteza, a nossa mente cria ilusões. E normalmente bate, no mínimo, uma pitadazinha de desespero. No mínimo, uma pitadazinha de desespero. Esse vai ser sempre um momento que vai exigir da gente uma atitude que possa desfazer ilusões. Eu tenho um amigo, e quando aqui eu e ele e a esposa dele não tinham filhos, a gente costumava muito sair juntos para cinema, esse tipo de coisa, e eles gostam, o casal gosta de assistir filme de suspense. Eu gosto de assistir filme de ação, mas eles gostam de suspense. E o que a gente não faz pela amizade, né? Você vai assistir um filme de suspense, mas quando aquela coisa está ficando assim, tensa, a gente já está segurando nas cadeiras, a frase dele é sempre a mesma, de cutuca, fala, relaxa.
tem um tanto de câmera, um tanto de gente, tem um monte de coisa aí atrás, isso não é nada disso aí que você está imaginando. Então, mata toda aquela ideia, você está ali pensando, está suando, não, relaxa. Tem um monte de câmera ali, foi assim que eu consigo assistir esses filmes tudo, aqueles filmes de terror, aquelas coisas que tem um monte de câmera, tem um monte de gente, tem um monte de coisa aí atrás. Não é exatamente isso que a sua mente está criando. E a mente da gente faz prega essas peças na gente de vez em quando e faz criarmos ideias de que as coisas são piores do que elas realmente são. Mas o fato é que Pedro, quando ele decide desfazer a sua ilusão, ele fala com Jesus: manda-me ir ter contigo. Honestamente, é uma confiança diferente da maioria das pessoas que gostariam de ter ilusão. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quando a gente tem criança, as crianças estão com medo do barulho e alguma outra coisa, quem tem que levantar e ir lá e ver o que está acontecendo, normalmente são os pais. E normalmente é o pai. E você vai ter que mostrar que de fato você não está com medo daquilo ali, mas se você tiver... Se você não está com medo daquela situação, mas se você está, escutou um barulho, é diferente, você está pensando, é só o vento na janela, mas e se não for? O que eu vou resolver com essa situação? E a gente decide ir, a primeira coisa que você faz, acende a luz. Aí quando você vê aquela gritinha da janela aberta, você fala, graças a Deus, eu não vou ter que lidar com nada diferente. Mas Pedro fala, Senhor, manda-me ir ter contigo, e ele dá uma regra, por cima da água. É confiança ao extremo. E de fato não é para qualquer um. Um passo de fé que não é para qualquer um. Um dos treinamentos, interessante que o FBI ainda continua usando esse tipo de treinamento para identificar dinheiro falso. Eles fazem o seguinte, pegam um monte de dinheiro real, verdade, dinheiro prático, e deixam as pessoas contarem. Só contarem, eles não vão levar aquilo para casa depois. E eles passam muito tempo com aquele dinheiro verdadeiro na mão. Quando eles pegam um falso, rapidinho sabe que ele é falso, porque ele está acostumado com o verdadeiro. Sabe o que é real. A verdade é que Pedro, mesmo com medo, ele decide fazer algo que ele conhecia que era real. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer. E de repente ele se vê numa situação que ele fala, se eu sair do barco, ou se eu ficar no barco, eu posso morrer. Se eu sair do barco, eu vou morrer de qualquer jeito. Se esse é Jesus, ele pode fazer coisas que eu não tenho condições de fazer. E, na realidade, Pedro se lança numa situação, de fato, um passo de fé, que ele nos coloca numa posição que não há nenhuma outra saída a não ser dizer, foi o Senhor. Eu falei, eu quero ir ter contigo. E ele falou, mas eu quero ir andando por cima da água. Eu quero ir encontrar contigo, mas eu quero ir andando por cima da água. Na realidade, ele não fala, me deixa eu ir, ele fala, me chama, me leva, manda-me ir ter contigo. Pedro já tinha experiência daquilo que Jesus podia mandar. E de repente ele fala, manda-me ir ter contigo. De fato, não é para qualquer um. Pedro sabia do que Jesus era capaz, conhecia também as suas próprias limitações, mas com esse conhecimento foi que ele decidiu descer do barco. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Descer do barco é de fato um passo de fé, e passo de fé nunca vai ser para qualquer um. Todas as vezes na sua vida que você deu um passo de fé, você não era um qualquer um. Uma confiança que você tinha no seu relacionamento com Deus, ou uma confiança que você estava buscando ter no seu relacionamento com Deus. De vez em quando a gente vê histórias e vê situações de pessoas que nunca tinham tido um encontro com Jesus e de repente se vê numa situação que não tem escapatória e fala, mas sabe uma coisa? Aí faz quase como que textos bíblicos, né? Se vocês repararem, principalmente os escritos do Velho Testamento, normalmente as pessoas mencionavam Deus como sendo o Deus dos seus antepassados. A gente vê muito Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, principalmente para os descendentes de Israel. São os deuses dos seus pais, dos seus antepassados. E de vez em quando as pessoas veem e falam, Senhor, se o Senhor é verdadeiro mesmo, como meu pai falava, como minha mãe falava, como meu avô dizia, como eu escutei quando criança, eu preciso agora. E a gente vê coisas acontecendo. Porque alguém deu um passo de fé. Porque alguém deu um passo de fé em direção a Jesus quando estava caminhando em direção a uma sarjeta. Quando alguém deu um passo de fé em direção a Jesus quando estava caminhando para um momento de morte. E de repente essa é a situação em que Pedro se vê. Não importa se eu ficar nesse barco, se eu sair desse barco, se isso é um fantasma. E a gente pode parar e pensar, a gente são homens grandes, imaginando, pensando em fantasma, vindo buscar. Eu não sei se é realidade, mas diz a história que havia uma lenda que na região dos discípulos, onde eles moravam, a lenda dizia o seguinte, que quando alguém estava no mar, tempestuoso e prestes a morrer,
para eles poderem sofrer de mais de um fantasma, buscar a alma. De repente, se eles verem alguma coisa andando por sobre o mar, dá para imaginar que eles poderiam pensar, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Mas Pedro, nesse desafio, o Senhor fala, não, calma, fique tranquilo, sou eu. Eu falo, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Seria mais ou menos como você escuta o barulho batendo na janela da sua casa, e você fala, quem é? Fala, não, sou eu, tranquilo, seu amigo. Fala, então, se é você mesmo, eu vou aí, né? E se for o ladrão? E se fosse o fantasma? Mas Pedro resolveu dar um passo de fé porque ele conhecia a voz de Jesus. Vocês reparam que no texto que a gente leu, Jesus não se apresenta para eles com nome? Fala, sou eu. Ele só fala, sou eu. Às vezes a gente liga para alguém, né? E fala, quem é? Ele fala, sou eu. Fala, eu quem? Eu quem? Mas eles não precisaram dizer, eu quem. Pedro identificou quem era Jesus. Um passo de fé é para aqueles que conhecem o Senhor, que controla o universo, aquele que tem um poder sobrenatural. Ninguém dá um passo de fé em direção a Jesus, a não ser que ao menos tenha ouvido falar a respeito dele. E a verdade é que é um bom lugar para a gente poder fazer uma pergunta, né? Que tipo de passo de fé você tem dado nessa vida? Que tipo de passo de fé? Que barco é o barco da sua vida que de vez em quando você é desafiado ou desafiada a descer dele? Que barco é o barco da sua vida que está no momento de tempestade, que está no momento de angústia, que está no momento em que o vento te sopra contrário e de repente você vê alguém que pode parecer até um fantasma andando em sua direção? Que barco é esse que você precisa descer? Que barco é esse que você precisa sair e de fato encontrar com Jesus, que é quem pode te socorrer? Isso precisa um passo de fé. E fé é isso, gente. A palavra de Deus nos fala, Hebreus capítulo 11, dá uma boa descrição do que é fé e diz que a fé é o firmamento, é a certeza daquelas coisas que você não vê e a prova das coisas que você espera. A prova das coisas que você espera. Que prova concreta você tem? Eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. Uma outra coisa que um passo de fé nos faz, ele nos desafia, ou desafia a nossa habilidade de controlar o medo. Eu sou um grande fã dos parques de diversão. Se você me conhece um pouco mais de perto, você sabe de um outro detalhe, além de ser fã do parque de diversão, que acontece comigo. Eu morro de medo de montanha-russa. Mas se você sabe, se você anda comigo, você vai descobrir outra coisa, eu vou em todas elas. Sento no primeiro carrinho, grito. E, aliás, esse último verão, a gente foi nos parques de diversão e era uma montanha-russa nova para mim, e eu estava todo empolgado, e olhando um túnel bonito que subia assim em direção ao nada. Sabe aquelas coisas que você olha de noite, está escuro, e aquele negócio está subindo, e eu estou ali me ajeitando ainda naquele carrinho, preparando para poder gritar, levantando as mãos, e de repente, no meio daquela subida, aquele carrinho deu um disparo que eu não sabia mais nem onde é que estava a voz para poder gritar, que eu não sabia onde é que segurava, para ter aquele momento. E isso é gostoso quando a gente senta assim, você sente a adrenalina, sai até no suor, assim, aquela coisa, é uma coisa interessante, mas o que faz alguém em sã consciência, né, subir num carrinho de montanha-russa? Eu gosto de números, eu gosto de estatísticas, eu gosto desses detalhes. Sabe, as estatísticas dizem o seguinte, que nesses parques de diversão, acontece um acidente a cada 1.200.000 rodadas numa montanha-russa. É um negócio extremamente seguro, né? Mas gente morre nesse negócio, né? E sabe lá se eu sou a 1.201.000, né? Mas a gente gosta dessas coisas. Eu não sei quão bom Pedro era de matemática, mas honestamente, as estatísticas de gente andando por sobre a água não são estatística muito boa. Não são estatística muito boa. Qual o percentual, talvez ele poderia ter perguntado para os outros discípulos, qual o percentual de gente que consegue andar por sobre as águas? E talvez se eles fossem melhores do que ele de matemática, ou talvez se eles não soubessem e consultassem o Guinness Book, eles dizem, não, o percentual de gente que consegue andar por sobre as águas é 0. Mas é desafiando essa estatística, desafiando esses números, que Pedro decide que ele vai descer daquele barco. Um passo de fé vai sempre desafiar a sua habilidade de controlar o medo. Sempre vai ter necessidade de a gente controlar o nosso medo.
em todos os momentos da nossa vida, seja lá em quais coisas forem, quais as decisões que a gente tem que tomar, quais as opções que a gente vai ter que escolher. Mas eu acho interessante o verso 30 que a gente leu, fala do desafio de Pedro e quando ele sentiu medo, e o verso 30 nos fala que foi quando ele reparou o vento. Quando ele reparou o vento. Pensa junto comigo aqui. Uma noite no mar tempestuoso. Alguém que era pescador, ele não era marinheiro de primeira viagem, ele estava acostumado a pescar, ele estava acostumado a andar de barco, ele estava acostumado a pescar e andar de barco ali naquele lugar. É só depois de uma noite, só depois de andar por sobre a água, que ele repara o vento. Quando ele reparou o vento, ele já estava vendo esse vento, já tinha muito tempo, mas quando ele reparou o vento, a palavra de Deus nos fala, quando ele reparou o vento, ele começa a afundar. As circunstâncias à sua volta vão sempre tentar tirar o seu foco de Deus. Na realidade, o que aconteceu com Pedro foi isso. Foi que o foco dele saiu de Jesus. Ele começou a pensar, esse negócio não é uma coisa muito boa, não. Eu estou aqui andando, a Bíblia não fala quanto tempo que ele andou, quantos passos que ele deu, o que aconteceu. Mas o fato é que ele andou. E ele sentiu o vento. E ele falou, esse negócio não acontece. Dá impressão até que aquelas cenas de desenho animado, não sei se vocês gostam de desenho animado, o bonequinho vem correndo assim até que ele passa o precipício, aí quando ele descobre que ele passou o precipício, é que ele cai, né? E Pedro está ali, de repente ele está se imaginando num desenho animado, isso não acontece, isso não existe, olha o que está acontecendo comigo. Ele repara, ele tira o foco de Jesus, ele tira o foco daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que tem o poder sobrenatural sobre todas as coisas, e o medo toma conta da vida de Pedro. O medo vai te fazer duvidar, o medo vai te fazer duvidar das coisas que você crê. Sabe, a melhor hora para você realmente firmar aquilo que você crê é na hora que você está bem, porque na hora que você estiver ruim, você vai começar a duvidar disso aí. A melhor hora para você se apegar ao amor de Deus é numa hora como essa hora que a gente está aqui, de manhã, no domingo cedo, você está empolgado, está cantando, está batendo palma, está feliz da vida, porque quando você sair ali, a começar pelo frio que está lá fora, né, você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado. E a fé, a confiança, a certeza que você tem em Deus vão ser testadas. E o melhor lugar, a melhor hora para a gente poder lembrar de um amor que não falha, de um poder que é ser igual, é quando a gente está bem. Porque a hora que você estiver mal, Satanás vai tentar roubar isso aí de você. E você vai lembrar, não, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. Isso me faz lembrar da história de Jó, um homem que tinha o temor ao Senhor, e foi o próprio Deus que testemunha a respeito de Jó, que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus testemunha isso a respeito de Jó, e quando Jó está num momento de dificuldade, ele fala, eu sei que o meu Deus vive, eu sei que o meu Deus está comigo. E eu acho isso tão curioso na história de Jó, que quando chega do último capítulo da história, Jó, um homem que Deus tinha testemunhado a respeito dele, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, fala com Deus assim, eu só te conhecia de ouvir falar. A gente conhece um monte de gente só de ouvir falar. Algumas a gente não quer nem ter o prazer de conhecer pessoalmente, né? Mas tudo bem. Mas a gente conhece líderes políticos, a gente conhece atrizes, a gente conhece atores, e quando você se esbarra com essas pessoas em algum lugar real, né, sem estar olhando na televisão, e você olha para aquela pessoa, você dá um sorriso, né? A pessoa que você conhece, né? Você assiste tantos filmes, você sabe tantas coisas, e por um ato de cortesia a pessoa responde aquele sorriso de volta, né? Mas você sabe o nome, você sabe quantos filmes fez, você sabe onde foi, você sabe com quem casou, com quem descasou, com quem casou outra vez, com quem casou de novo, com quem descasou. E a gente conhece todas as histórias, mas aquela pessoa não sabe nada a respeito de você. Nada a respeito de você. Experiência de conhecer só de ouvir falar. Não tem intimidade. Mas o nosso Deus é um Deus que nos permite ter intimidade com Ele, para que na hora que o nosso medo estiver tentando tomar conta de nós, nós tenhamos habilidade para controlar o nosso medo e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Embora Pedro fosse um excelente nadador, esse texto aqui não conta para a gente, aqui daria até a impressão que ele não sabia nadar, né? Mas a gente tem outros textos da palavra de Deus que Pedro nada até mais rápido do que o pessoal no barco. Ele sabia nadar. Aliás, eu não teria a ousadia de se tornar pescador se não soubesse nadar, né? Seria muita falta de pensamento. Mas Pedro sabia nadar. Mas na hora em que ele
teve o seu desafio, ele não quis nadar de volta para o barco. Ele gritou: Senhor, salva-me. Porque mesmo no momento de fracasso, mesmo no momento de queda, Pedro continuava sabendo quem era o Senhor em que ele cria e o poder que ele tinha. Não deixe o seu medo te segurar ou te impedir de ter uma experiência fenomenal com Jesus. A gente quer ficar agarrado nos barquinhos da nossa vida, e tenho certeza que você pode usar essa analogia e colocar diversos barcos que você fica agarrado na vida, e você não quer sair daquele barco porque você tem medo de sair daquele barco, porque você não sabe que tipo de água que vai te esperar do outro lado. Mas a realidade é que se foi Jesus quem te chamou, você pode ir. Se foi Jesus quem te chamou, você pode ir, porque ou ele vai te fazer andar em cima da água, ou ele vai te segurar pela mão. Quando eu era criança, havia uma música que cantava, e as pessoas gostavam de cantar, até que houve tipo assim, um certo desafio teológico, aquela ideia. E provavelmente você já escutou essas canções, tipo assim: segura na mão de Deus, segura. Não faz isso não, deixa Deus segurar na sua mão. Quando você está com criança atravessando a rua, você deixa ele segurar na sua mão e vai atravessando? Não, você segura na mão dele. Deixa Deus segurar na sua mão, porque quando você ficar fraco, quando você não tiver mais força, você vai soltar, mas ele jamais vai te soltar. Ele jamais vai te soltar, mas isso exige um passo de fé. Porque normalmente quando a gente está numa situação de necessidade, a gente quer segurar, a gente quer ter controle de todas as coisas, mas não, relaxa, segura, deixa Deus segurar na sua mão, deixa Ele tomar conta da sua mão e deixa que Ele vai te levar. A verdade é que as estatísticas de gente andando por sobre as águas não é muito boa não. Mas as estatísticas de Jesus deixando alguém na mão, essas estatísticas são boas. 0%. Jamais ele deixa alguém na mão. Jamais ele deixa. Se você gosta de números, goste desse. Jesus jamais vai te deixar na mão. E as estatísticas disso aí é 100% positivo. 100% positivo. Qual é o seu medo? O que te impede de deixar um barco e acreditar em Jesus, e andar com Jesus? Uma outra coisa que um passo de fé faz com você, ele te leva a realizações sobrenaturais. Nessa mesma história, nessa mesma noite, o que aqueles outros discípulos tinham para poder contar? Qual foi o testemunho deles? Como um bom ser humano, talvez eles juntaram na roda lá os 12, sem Jesus, e estavam deitando de rir. Sabe quando você está dando aquela risada gostosa, que você tem que realmente segurar? Você fala: Pedro está lá pensando que ia conseguir andar e afunda. Né? Que é o que normalmente a gente faz. Né? A primeira coisa que quando alguém cai perto da gente, você é amigo, você fica quietinho, você sorri, fala: está tudo bem, está tudo direitinho. Quando a pessoa fala: está tudo bem, então agora eu posso rir. Né? E é o que normalmente a gente faz: agora eu posso rir. Daí eles estavam ali: Pedro, você está bem? Está respirando? Você bebeu água? Como é que você está? Quando ele está bem, agora a gente pode rir. Né? Que você estava indo ali todo bonitão, andando na água. Mas eu imagino no dia seguinte, nessa reunião dos discípulos, que a Bíblia não conta, a gente está fazendo um devaneio aqui, né? Eles contando como Pedro conseguiu andar por sobre as águas. Seria perder tempo contar como ele tinha afundado, sabe por quê? Qualquer outra pessoa afundaria. Afundar é a coisa comum, afundar é o normal de acontecer. Afundar era o que seria o normal de acontecer. Foi um passo de fé que permitiu a Pedro uma realização sobrenatural. Foi fazer algo que talvez ninguém tinha nem imaginado. Imagina você pedir a Jesus que não só lhe deixasse sair do barco, mas andar por sobre a água. Não faz nem sentido isso. Mas foi esse pedido que permitiu a Pedro uma experiência totalmente fora da alçada de qualquer mortal comum. Um passo de fé. Esse é o Senhor mesmo. Então me faz andar por sobre as águas. Me faz andar por sobre as águas. Uma das frases célebres, né, e muitas vezes citadas de Albert Einstein, ele dizia o seguinte, que é a definição de insanidade, alguém fazer as mesmas coisas o tempo todo e querer um resultado diferente. Essa é a definição de insanidade. E às vezes a gente quer fazer isso com Jesus. Eu venho de uma área de tecnologia, de vez em quando eu fazia trabalhos para as pessoas, e as pessoas estão ali, eu clico nesse botão e acontece a mesma coisa. Aí eu falei: o que você está fazendo? Eu clico nele de novo, vai continuar acontecendo a mesma coisa, você vai ter que fazer outra situação. Você vai ter que mudar o que você está fazendo. Se você quer ter um resultado diferente, você vai ter que fazer uma coisa diferente. E Pedro decide fazer algo diferente. Pedro decide
agir de forma diferente. E porque ele decide fazer, porque ele decide agir, porque ele decide confiar em Jesus, ele consegue algo que ser humano algum teve nem coragem de mentindo dizer que fez. Teria que ser um mentiroso dos bem clássicos. Não, nem mentindo alguém tem coragem de dizer que fez. Ele optou por fazer algo diferente. Mas repara uma coisa. Antes dele tomar essa opção, ele clama por Jesus. Fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Jesus fala, vem, autoriza. Ele obedece. Ele confia em Jesus. E ele continua confiando em Jesus, mesmo quando fracassa. Às vezes a gente encontra alguns barcos, a gente vive uns barcos tempestuosos no trabalho, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de família, e dizer que família que tem problema, como diz alguém que muito chegado, é pleonasmo, né? É só falar que é família, o resto a gente já sabe, né? Como que a coisa funciona. É problemático. E a gente enfrenta essas dificuldades. A gente fala, sabe uma coisa? Escutei aquele sermão, hoje estou dando um passo de fé, abandonei esse barco, estou indo embora. Mas você tem que ter uma certeza antes. Você clamou Jesus? O que ele falou com você? Ele te mandou ir? E falou, pode vir? Se ele te mandou, vai. Se ele te mandou, vai. Você está confiando nele ou você está confiando em você mesmo? E se fracassar? O que você vai fazer? Desistir? Ou confiar, ou continuar confiando. Isso vai acontecer conosco em todos os nossos relacionamentos. Não adianta sair chutando baldes, né, e dando supostos passos de fé se Jesus não te mandou fazer. Você vai afundar sozinho. Porque se não for Ele que te chamou, você vai afundar sozinho. Você vai afundar sozinho. Eu sei que há áreas na sua vida que são barcos no meio das tempestades. Eu sei que você gostaria de experimentar um pouquinho mais de Deus. Eu sei que o medo do fracasso vai tentar te prender. Eu sei que vale a pena também sonhar os sonhos de Deus. Mesmo com todas essas coisas, tentam fazer o contrário, somar o contrário e nos impedir de estar na presença do nosso Deus. Eu me lembro, eu era criança e meu pai gostava de ler para a gente. E um dos livros que ele leu, nunca esqueci a frase de efeito que tinha naquele livro. E a frase diz o seguinte: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. O fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Se a gente estiver pensando em vencer com a força dos nossos próprios braços, a gente vai fracassar em diversas vezes. Mas se a gente conhece quem é aquele que está nos chamando, quem é aquele suposto fantasma que está vindo ao nosso encontro, e se de fato é Jesus, não há fracasso que tem como tomar conta da sua vida, porque a sua decisão de vencer já foi conquistada por Ele mesmo. E todas as vitórias te são possíveis, porque você vive debaixo do amor do nosso Deus. Você já é mais do que vencedor. Não é só vencedor, é mais do que vencedor. Deixa Deus te levar para essas realizações impossíveis ao mortal comum. Deixa Deus fazer uma obra miraculosa na sua vida, na vida da sua família. Não se prenda onde Satanás quer que você fique preso. Não se prenda onde Satanás quer que você fique presa. Sai do barco, sai da zona de conforto, ande em direção a Jesus, né, e aproveite com Ele da vitória que Ele tem para te dar. E a realidade é que a gente só vai conseguir fazer essas coisas quando a gente conhecer a voz de Jesus. Essa é a coisa primordial, o pré-requisito. Conhecer a voz de Jesus. Ele fala, e ele mesmo fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele é o bom pastor, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pedro não teve que perguntar, eu quem? Ele sabia que era Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai de fato reconhecer a voz dele. E a gente vai saber que ele está nos chamando, mesmo para coisas que nos parecem
ser um passo no meio do nada para uma coisa que parece ser impossível. E nisso que parece ser impossível, Ele vai nos permitir conquistar uma grande vitória e saber que nós estamos seguros, protegidos, amparados por Ele que tem controle sobre todas as coisas. E quando eles voltaram para o barco, diz o texto que a gente leu, a tempestade cessou. Jesus poderia ter parado aquela tempestade, mesmo antes de Pedro dar aquele passo de fé. E há tempestades na sua vida que elas vão poder ser paradas, mas primeiro você vai ter que dar um passo de fé. Você vai ter que dar um passo de fé. Você vai ter que sair da zona do conforto. Você vai ter que fazer algo que não é para qualquer um. Você vai ter que fazer algo que desafia a sua habilidade de controlar o medo. Você vai ter que fazer algo que vai te permitir experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e orar a Deus. Pai,